Um dado preocupante: 4 a cada 10 médicos formados por faculdades privadas no Brasil não atingiram a nota mínima no ENAMED, o Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica, para exercer a profissão. Ao todo, 351 cursos foram avaliados pelo Ministério da Educação e cerca de 30% estão na faixa considerada insatisfatória. Para discutir esse assunto, eu converso agora com Estevão Rivelo, segundo secretário do Conselho Federal de Medicina. Muito boa noite, Estevão. Obrigado pela presença aqui no SBT News. Muito obrigado, Leandro. Nós que agradecemos e queremos aqui esclarecer a população sobre esse assunto tão caro para a medicina brasileira. Pois é, Estevão, qual o maior empecilho para poder a gente mudar essa realidade, a gente mudar esse cenário no Brasil, hein? O resultado do ENAMED, ele revela algo que as entidades médicas brasileiras já vêm falando à sociedade há cerca de 2 décadas, né? E nós éramos taxados aí de mercantilista, corporativistas, e a gente precisa rememorar um pouco desse fato histórico. O ensino médico e o ensino superior no Brasil sofreu uma certa transformação ainda na gestão Fernando Henrique Cardoso com o ministro Paulo Renato, quando era exclusivamente o ensino superior público com qualidade e expandiu para o ensino privado. Naquela realidade, o ensino era público, tinha qualidade. Com a expansão para o ensino privado, hoje a realidade é que 70% das faculdades de medicina são privadas. E quando a gente compara esse dado com o dado internacional, como por exemplo os Estados Unidos, lá nós temos uma população de 300 milhões de habitantes para algo em torno de 155 faculdades de medicina. E aí a gente observa bem como é que foi lá. No século passado, havia um médico, o Flexner, que elaborou um relatório e lá ele disciplinou algumas inconsistências do ensino médico americano. E o governo adotou aquilo para si, jamais abriu escolas. Lá o americano, para exercer medicina, quem vai para lá precisa passar pelos STEPs, são 3, 1, 2, 3. E também no Canadá, 65 milhões de habitantes, 18 escolas de medicina, agora depois de 50 anos, mais uma escola. Na Inglaterra só se faz medicina depois de exercer uma residência. Aqui no Brasil não, são mais de 400 escolas, dessas 351 já passando pela avaliação do ENAMED, porque teve conclusão, e nós temos 45 mil alunos formados por ano, 650 mil médicos. Nós não temos no nosso parque de ensino médico mestres e doutores suficientes e muito menos uma ambiência para treinamento desse alunado, fazendo com que nossa nota caia muito para 107 escolas médicas com nota 1 e 2. Ora, Estevão, eu fico preocupado quando vejo essas notícias, porque eu sou professor também e eu escuto de vários colegas hoje que dão aula em academia e que no passado eles davam aula, hoje não, alguns, porque falam que a valorização, o trabalho do professor não é valorizado por muitas instituições. Um profissional passa por mestrado, passa por doutorado e depois não é valorizado quando chega a uma universidade. Isso compromete também o ensino no país e, ao mesmo tempo, compromete pesquisa, a vontade de conseguir avançar em algum projeto, em transferir aquele desejo de mudar o país para a garotada, o pessoal que está começando agora. Como é que o senhor avalia esse ponto e qual o maior desafio que o Brasil tem hoje para mudar essa realidade? Leandro, se formos levar em consideração o jornalismo, nem todos os jornalistas têm a capacidade de ser apresentador de televisão. Nem todos os professores têm a capacidade de estar ali lecionando história, geografia, cada um com habilitação e habilidade. Na medicina, do mesmo jeito, pelo quantitativo de faculdades, mais de 400 faculdades estabelecidas no nosso cenário, nem todos os médicos têm essa habilitação. E aí a gente vê uma distorção. Há faculdades de medicina que colocam outros profissionais para lecionar textos relatos à medicina. E isso já é uma pequena distorção que deve ter um reflexo enorme na graduação do médico. Ali, se a gente torna a nossa memória da nossa história, por que foi se expandir para o ensino privado? Porque era para desenvolver aquela localidade, porque nós tínhamos que ter ensino
superior de qualidade para a população, para melhor estruturar a nossa sociedade. Só que essas faculdades, quando são inseridas num município pequeno, não estão implantados hospitais de escola, não temos ali o ambulatório, os especialistas, e esse estudante não é possibilitado a ele ter contato com gente, com caso clínico. E quando ele forma, ele tem um contato com o livro, com o professor, e ele fica em dúvida do que está acontecendo. Traga na memória, 20 anos atrás, procurando um médico, certeza de diagnóstico. Hoje, muita dúvida, será que o colega consegue? No SUS, 75% da população depende do SUS no Brasil. A pessoa roda mais vezes, escuta uma segunda opinião, excesso de pedidos de exame, filas enormes, só que isso nós estamos falando há 20 anos. E o Enamed agora desnuda uma realidade que o Brasil passa a assustar, aquilo que o senso comum dos médicos brasileiros já tinham como crença, que nós estamos no caminho errado. A realidade é uma só. O Enamed precisa ser apoiado e melhor implementado. É necessário ter uma lei específica para garantir aquilo que o ministro prometeu que iria fazer, como cortar vagas de vestibulares, como cortar cursos de medicina que não têm qualidade. Só que hoje não tem essa previsibilidade. E, além disso, o Enamed passar a ter a prova prática para esses alunos, para a gente ver como é que está essa graduação. E o CFM defende o exame de proficiência em medicina, que está em tramitação no Senado Federal, já passou pela Comissão de Educação e agora está em fase terminativa na CAIS, em sendo aprovado, vai para a Câmara para depois ser sancionado pelo presidente, feito uma prova pelo CFM. Essas duas estruturas, o Enamed melhor estruturado, como é hoje feito o ensino médico e melhor avaliado no mundo, com duas etapas, prova teórica e prática, com força legal, e o Profimed, nós teremos uma sociedade muito mais bem protegida e com médicos com muito mais qualidade para atender a nossa população. Então, Estevão, você fala que nesse contexto falta também um empenho por parte do Estado, do governo, em fiscalizar também faculdades que não têm condições de manter professores que não são habilitados naquela área? São duas formas de você abrir uma faculdade de medicina no Brasil hoje. Através do Ministério da Educação, que permitem escolas federais e as privadas. E a outra forma são os conselhos estaduais de educação, que permitem abertura para escolas estaduais e escolas municipais. Nós precisamos que essas duas estruturas, governo federal e os estados, façam fiscalizações e que essas fiscalizações elas tenham um grau de responsabilização para a entidade que não tem competência para o ensino médico. O que vai acontecer? Se o Enamed for aplicado como está e gerar punição, ela vai gerar punição somente para a estrutura de ensino, mas o aluno mal formado ele vai concluir. A gente vai ainda existir dentro da estrutura de ensino alunos mal formados e por isso é necessário uma outra prova antes de se inscrever no conselho profissional, que aí nós defendemos que é o Profimed e que o CFM faça essa prova bem elaborada para a gente poder fornecer à sociedade uma profissão tão nobre e tão relevante com qualidade para a nossa população. Ok. Estevão, muito obrigado, viu, pela presença mais uma vez aqui no SBT News. Uma boa noite e até a próxima. Que a gente mude a realidade do que está acontecendo, né? Obrigado, querido. Muito obrigado, Leandro, e nos colocamos sempre à disposição de todos aí. Espaço sempre aberto.